Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Pode Doar. Aqui está a parte 2 do nosso podcast. Bom, agora um pouco sobre o lado do receptor ou receptora. Bom, há muita esperança e ansiedade na fila de transplante, tanto por uma questão de crença mesmo, da pessoa passar a acreditar em certas religiões ou deixar de acreditar em certas religiões por, insegurança e pensar por que aquilo está acontecendo com ela. E ansiedade de eu vou continuar vivo, eu vou conseguir receber o órgão, eu vou conseguir chegar no começo da fila para receber o transplante, o que vai acontecer, né? Então há muita incerteza e busca por conforto em religião, em familiares, de apoio, né? Ou família, né? Amigos. Bom, depois de todo esse processo da fila de transplante, né? Que é agoniante, em que há tanta incerteza, após receber o órgão, também há muita incerteza para saber se realmente o corpo vai aceitar aquele órgão, né? Se não vai acontecer nenhuma rejeição e tudo mais. E também a recuperação da cirurgia mesmo, né? E, contanto, há uma ideia de renascimento após receber o órgão, né? Porque seria como uma nova chance de viver, uma nova chance de aproveitar tudo da vida, né? Então, há um sentimento muito grande de gratidão com a pessoa que doou o órgão, seja ela ainda estando em vida ou seja uma doação de algum órgão que aconteceu depois da morte dessa pessoa e tudo mais, né? Então, com isso, especificamente no caso da morte, né? De receber o órgão de alguém que faleceu, a culpa do sobrevivente, né? Que traz a ideia de alguém teve que morrer para essa pessoa sobreviver. O que é algo que foi comentado, né? Quando trouxemos o conceito da logoterapia, né? Que causa dor no receptor, mas ao mesmo tempo vai trazer uma razão para a morte de alguém, entendeu? Mas não como sendo culpa de alguém, como se ele fosse o culpado da pessoa estar morta, mas sim como ele ressignificar a morte, trazer um novo sentido para aquela morte, que ela não foi em vão. Bom, com esse gancho de vida nova, de poder fazer novas coisas e principalmente poder viver, né, mais tempo, há muito uma questão que as pessoas falam de que mudam muito depois do transplante, né? Como efeitos psicológicos nos pacientes diferentes, ou que adquiria manias ou costumes diferentes que a pessoa não tinha antes. E um mito muito comum é que a pessoa que recebeu o órgão passa a ter um pedaço da personalidade de quem doou o órgão. Isso já foi comprovado pela ciência que não passa de um mito e que é só uma lenda urbana. Apesar de que estudos indicam que transplantes podem levar a mudanças no temperamento, gostos, preferências, identidade e até na crença religiosa do paciente. Mas isso tem muito mais a ver com uma questão de poder experimentar uma vida nova e poder fazer coisas que antes ele não podia por conta da falta desse órgão, né, dele estar prejudicado, e agora ele passar a ver o mundo de uma maneira diferente do que realmente adquirir algo sobrenatural, assim, da pessoa falecida. Bom, agora eu tenho aqui um depoimento do Francisco de Assis Quixaba, de 47 anos, que passou por um transplante de coração. E ele disse assim: um renascimento, estou muito feliz com meu coração novo e vou viver essa vida com todo o cuidado do mundo. E por isso quero agradecer a essa família que teve um gesto nobre de poder doar esse órgão. E aí a médica que fez o transplante disse: é uma emoção muito grande estar vivendo esse dia de celebração, onde ele consegue voltar para casa, não mais com um coração grande, que limitava ele das atividades habituais,
mas com um coração novo batendo no peito e tendo o resto da vida com qualidade. E é basicamente isso que a gente trouxe, né? Que a pessoa que recebe um órgão, ela ganha uma vida nova, né? Ela meio que renasce, de certa forma, podendo fazer coisas que ela não podia fazer antes e ver a vida de uma forma completamente diferente. E também dar um ressignificado para a morte daquela pessoa, assim como eles trazem naquela teoria psicológica da logoterapia. E também, para finalizar, a Rafaela Dias, que é diretora central de transplantes da Paraíba, disse: "Nós iniciamos o ano de 2023 mudando a vida das pessoas. Seu Francisco de Assis é um exemplo que toda a população deve seguir. É um exemplo de esperança renovada através do gesto da doação. Hoje, ele volta para casa, para o convívio familiar, e nós ficamos muito felizes com isso. Vamos continuar com essa árdua tarefa, contando com a conscientização da sociedade de dizer sim, em um momento que é de muita dor, mas que, através da alta dos transplantados, como o caso de seu Francisco, que se sintam sensibilizados em autorizar a doação." Bom, outro tópico também muito importante é sobre o apoio psicológico e os caminhos para lidar, né, tanto com o luto, tanto com a doação. É muito importante a gente ressaltar a importância dos grupos de acompanhamento, como grupos de apoio, redes sociais e as ONGs, né? Eles nos ajudam a ter uma mente muito mais aberta em relação à doação de órgãos e traz muitas informações acerca disso, levando muitas pessoas a mudarem as suas opiniões, terem uma visão mais positiva acerca da doação de órgãos, né? É muito importante. E puxando um gancho, a gente pode falar sobre a visão da psicologia humanista, que o Carl Rogers e o Abraham Maslow, eles falam sobre, né? Falam que doar um órgão é um gesto que expressa os níveis mais elevados de experiência humana. É aquilo que Maslow chamaria de autorrealização e até de experiência de um pico, né? Onde sentimos estar conectados com algo maior que nós mesmos. Então, essas ONGs, né, esses grupos de apoio, eles nos ajudam a ter essa visão, exatamente essa visão mais positiva sobre a doação de órgãos, né? Até também desmentindo muitos mitos espalhados pela sociedade. Então, essa visão da psicologia humanista, ela é muito importante para a gente entender sobre o lado positivo e as verdades, né, sobre a doação de órgãos. Bom, basicamente, Carl Rogers lembraria que esse ato nasce da congruência e da empatia, né? Da capacidade de se colocar no lugar do outro e agir de forma genuinamente cuidadosa. Bom, para quem recebe, viver com o órgão doado pode despertar sentimentos profundos de valorização da vida, aumentando a motivação para crescer e se desenvolver plenamente, meio que usando essa ideia de que alguém morreu e com essa morte ele conseguiu viver. Então ele meio que dá ainda mais sentido para a própria vida. Bom, a doação de órgãos é mais do que um gesto de solidariedade. É uma experiência que transforma profundamente a vida de todos os envolvidos. Se você quiser ser um doador, converse com a sua família, informe-se. Mais do que salvar vidas, você pode ajudar a transformar histórias. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Pode Doar. Se inscrevam no canal, deixe o like. Você compartilhando ajuda a levar informações para outras pessoas. E até o próximo episódio.